Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à DrogaVet Clinicast. Meu nome é Fabiana, eu sou hub comercial da DrogaVet. Eu sou o Marcelo, sou médico veterinário e estamos aqui com o Dr. André Saldanha, especialista ou especializado em animais silvestres. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, né? Que são o suporte hepatoprotetores e também os antioxidantes para os animais exóticos. Realmente eu vou dizer para vocês que talvez seja a maior clínica de aves da nossa rotina, problemas hepáticos. Então a gente usa bastante, a gente provavelmente vai falar em algum momento, mas de silimarina ou dos hepatoprotetores, que fazem toda a diferença para a qualidade de vida desses animais que muitas vezes já chegam na clínica com estágio de doença hepática avançado. Doutor, eu tinha um professor que ele dizia, o fígado tem mais de 500 funções no corpo, né? E a gente sabe o quanto ele é importante. E como é que isso funciona nos pets não convencionais? Quais são os sinais clínicos mais comuns da gente ver aí no dia a dia? E ele não estava exagerando, né? Realmente, eu brinco que o fígado é a fábrica do corpo, né? E da mesma forma que faz várias produções, também produz vários resíduos que a gente depende de trabalhar. Então, eu falo que quando o fígado não está funcionando, a gente começa a ter sinais sistêmicos no corpo inteiro do paciente, né? Eu acho que o problema hepático mais comum na rotina dos pets não convencionais são das aves. É o típico papagaio da vovozinha que come girassol. E por mais gostoso e inocente que isso pareça, isso vai se acumulando no formato de gordura, levando à lipidose, à esteatose hepática e destruindo o fígado desse paciente. E é igual ao ser humano, a gente começa a ter problemas graves. E nas aves tem algumas dicas que acabam nos dando esses sinais de que o fígado não está saudável. Um deles é amarelamento das penas, é muito comum da gente observar isso, e a baixa qualidade da queratina. E a gente vê isso no bico, na unha e nas escamas que as aves têm nas pernas. Então a gente começa a ver aquele aspecto, eu brinco, que é o cotovelo de rinoceronte. Começa a ficar branco, esquisito ali, isso já pode ser sinais tanto de problema hepático quanto de deficiência de vitamina A. Então são sinais que as pessoas às vezes não percebem. E até dentro da rotina, dentro do atendimento, eu peço para os clientes para olharem fotos antigas dos pacientes. E quando eles comparam a foto da ave filhotinha com a ave mais velha, ela começa a ver que realmente a pena está mais amarela, que alguma coisa ali não está indo bem. Isso quando a gente pega quadros recentes. Quando a gente pega quadros mais graves, já começa com sinais de vômito, falta de apetite. Eu brinco que o doente hepático ele é um paciente que está em ressaca constante. Ele está naquele quadro de ressaca eterna, sem apetite, muitas vezes diarreia, vômito, e esse quadro vai só piorando até poder chegar a sinais neurológicos, né? E qual o melhor tratamento ali, se esse problema vir de uma causa que é da dieta que está sendo oferecida ali, uma dieta inadequada, muitas vezes, rica em gordura, enfim, ou mesmo rica em proteína, que muitas vezes também pode causar problemas, né? Eu brinco que não tem segredo, é reeducação alimentar. Eu falo que a gente tem que mudar a dieta desse paciente. E outra coisa que as pessoas também estão evitando muito hoje em dia é fazer exercício físico. Então, estimular a atividade física do paciente é muito importante. As aves, mantendo aí o tema dentro das aves, são animais que nasceram para voar. Quando a gente coloca esse animal como animal de estimação, ela acaba tendo restrição de voo. E o voo ele gasta 10 vezes mais energia do que o caminhar. Então, quando você restringe o voo da ave, você está piorando aí a questão física dela pelo menos 10 vezes mais do que um cachorro que não corre. E esse é o tratamento crônico, mas não adianta a gente fazer o tratamento a longo prazo se você não estabiliza esse paciente a curto prazo. E o que a gente mais usa é a silimarina. A silimarina, que é um protetor hepático, que facilita a função enzimática ali do fígado e funciona muito bem. A gente tem um artigo recente, se não me engano tem 1 ou 2 anos, mas eles induziram toxicidade hepática em pombos e trataram um grupo com silimarina e outro não fez silimarina. Sem silimarina, 100% dos pombos morreram. E do outro lado, tratado com silimarina, 90% sobreviveu. Então a gente sabe que funciona muito bem. Só que o animal tem que consumir, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é um tratamento com a silimarina, às vezes em pó, a silimarina às vezes dentro de um medicamento comercial que a gente não tem certeza que aquela ave está consumindo. Então, um exemplo básico, as aves elas não têm saliva. Então, quando você joga um pó em cima da semente, por exemplo, por mais que ela faça a ingestão do endosperma, da parte de dentro da semente, muitas vezes a casca é jogada fora e o pó que deveria grudar na saliva, esse animal não está ingerindo.
Então você está medicando, você está oferecendo, mas essa fórmula farmacêutica não está sendo eficaz. Então eu particularmente, aí puxando um pouco aqui para a droga vet, eu sempre manipulo. O silimarina é um medicamento que eu sempre manipulo. Porque eu consigo fazer numa forma oral que eu tenha certeza que esse animal está ingerindo. E por que eu digo forma oral? Porque esse animal vai usar o resto da vida a silimarina. Então o cliente, o responsável, ele tem que conseguir fazer isso em casa, de alguma forma. De um método X e um método Y, ele tem que conseguir, porque isso vai fazer parte da rotina dele, provavelmente pelo resto da vida. E se ele fizer certinho, o resultado clínico, ele aparece. Ele vai acontecer. E além das aves, pensando em outras espécies, a silimarina também se encaixa muito bem no tratamento das outras espécies? Com certeza. Um outro quadro que eu uso bastante, quem é dono de coelho já deve ter ouvido falar disso, mas é sobre o Encefalitosum cuniculi. É um parasita bem específico dos coelhos, ele tem as suas características, enfim, mas o tratamento muitas vezes é feito com os albendazóis. A gente usa o fenbendazol, só que ele pode causar danos graves no paciente até a morte. Então, quando eu faço o uso dessa medicação, eu sempre associo com a silimarina. É uma questão da minha rotina prática, mas eu vejo um resultado muito positivo. Então, normalmente, eu já manipulo associado. Eu já manipulo o fenbendazol na dose correta, associado com a silimarina, e é um tratamento longo, muitas vezes de 28 dias, até mais às vezes, então a gente consegue também fazer um volume adequado para esse período. E os coelhos, Marcelo, você que trabalha com cães e gatos vai se identificar, mas eles são igual aos gatos. Quando eles ficam sem comer por 2, 3 dias, eles já começam a fazer lipidose hepática, já começam a ter danos hepáticos. Então a gente tem que cuidar do fígado de coelhos e roedores que também estão em quadro de anorexia, que não estão se alimentando adequadamente. Então funciona basicamente da mesma forma e com a mesma gravidade também. É um cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes que realmente não dá para deixar sem comer. Eu sempre digo para os clientes, não deixe sem comer, nem que você tenha que forçar um pouco aí para pelo menos ele não fazer esse quadro, né? Com certeza. E tem uma outra medicação que a gente usa bastante também, e até um caso interessante que a gente teve com a própria droga vet, que é o SAMI, né? O SAMI é também um protetor hepático, a gente pode colocar nessa categoria, mas é um caso interessante porque eu vejo muitos colegas manipulando o SAMI. E aí, quando eu manipulei aqui na droga vet, a gente tem uma relação muito positiva com a droga vet em Curitiba, né? E me ligaram e falaram, André, mas você está manipulando em suspensão oral? Ah, eu sim, qual que é o problema? Não, ele é muito sensível, ele é pouco instável, principalmente com as variações de pH. Tem que ser em cápsula gastroprotetiva, né? Gastroresistente. Gastroresistente. Perfeito. Eu falei, poxa, eu não sabia. E a quantidade de colegas que eu tenho que manipulam, às vezes, e talvez não esteja tendo efeito clínico, é muito grande. Então, esse cuidado na manipulação também é muito importante. Não é só escolher o princípio, a dose adequada, mas também administrar da maneira adequada. A gente muitas vezes avisa, mas tem muitas situações que, não, faz na forma normal mesmo, porque nesse caso o paciente não vai conseguir comer a cápsula, né? Então... Acontece, e aí eu acho que é importante as pessoas terem ciência de que não vai ter o mesmo efeito, né? É óbvio que ele não vai ser totalmente ineficaz, mas ele vai ter aí uma quebra, uma absorção mais baixa, a gente sabe que não vai ser 100% da medicação que vai estar agindo com o paciente. Mas são coisas que a experiência e o conhecimento técnico, muitas vezes, da farmácia de manipulação ajudam muito o clínico na rotina, né? E garantem um tratamento que seja mais eficaz para o paciente. E nessa tua experiência clínica e cirúrgica, né? Tem algum caso específico, ou de repente um animal diferente, enfim, que o doutor pode trazer para nós como exemplo? Nossa, assim, é que os quadros eles são muito rotineiros. Então, se eu falar para vocês a quantidade de aves que a gente atende com problema hepático, eu diria que chega a superar 50% dos casos. E muitas vezes que pode ser paralelo ao quadro clínico principal. Então, o animal chega para a gente, por exemplo, com uma fratura, e a fratura, na verdade, é um quadro secundário de um problema não apenas hepático, mas de manejo nutricional. Então, não adianta eu tratar a fratura desse paciente e ignorar o fígado dele, que também está sofrendo, né? E como o Marcelo falou, o fígado faz pelo menos 500 funções no corpo. Então, ele vai ter efeitos também na recuperação geral do paciente. Mas uma coisa que me vê agora aqui, um caso interessante, é que calopsitas, por exemplo, tem muito problema hepático. São animais muito comuns na casa das pessoas, muitas vezes com manejo nutricional inadequado, mas são animais que normalmente não desenvolvem sinais neurológicos por causa de problemas hepáticos, por uma questão de manejo de dieta mesmo.
E a gente pegou recentemente alguns casos de animais com quadros neurológicos. Para quem não sabe, né, problemas hepáticos podem evoluir para uma encefalopatia hepática. Esse animal pode chegar a ter convulsões até morrer de um quadro neurológico com origem primária do fígado. E a gente está vendo isso aumentar. A gente está vendo quase que às vezes a gente via um ou outro por ano, a gente começa a ver com mais frequência, que mostra que realmente os problemas hepáticos nas aves estão muito frequentes e cada vez mais graves e talvez mais crônicos, levando a esses problemas. Então, se você tem uma ave em casa, fique atento ao manejo nutricional e a esses sinais. Se as penas estão amarelando, se esse animal está com as fezes, às vezes, mais esverdeada, com um quadro que não está legal, são sinais importantes a gente ficar atento. E será que há alguma possibilidade de eu já entrar com um hepatoprotetor antes mesmo de eu ver a doença se desenvolver? Né? Uma forma preventiva que eu possa utilizar um hepatoprotetor ou um antioxidante? Realmente, assim, o hepatoprotetor, ele ajuda basicamente na função hepática, né? Então, um lado bom é que a gente vai ter pouquíssimos efeitos colaterais. Então, realmente, algum mal é difícil de uma silimarina, por exemplo, fazer. Mas se o animal não tem uma dieta adequada, eu acho que seria até adequado você entrar com a silimarina, por exemplo, durante o tratamento da mudança de dieta. Então, agregaria ali no processo, porque com certeza algum grau de dano, de sobrecarga hepática, esse animal tem uma possibilidade. Uma coisa interessante é que quem tem ave em casa vai conseguir observar isso, mas a ave ela não faz aquela gordura subcutânea. Ela não vai ficar com uma barriga, com um acúmulo ali debaixo do braço, não. A ave ela já acumula gordura dentro do próprio corpo. Então, quando você vê uma ave gordinha, provavelmente essa ave já está obesa. Porque ela já acumulou muita gordura dentro da cavidade celomática dela e principalmente no fígado. Então, quando o cliente vê para ponto dele preocupar disso, provavelmente esse animal já está bem avançado no quadro hepático ali. Doutor, e hoje, na rotina clínica ali, né? Qual é a maior incidência de casos tratados? E eu também gostaria de saber onde que o doutor atende. Eu diria assim, disparado é a lipidose hepática nas aves, mas os quadros com coelhos são comuns também, e por incrível que pareça, jabutis também são animais que tendem a ter alguns acúmulos de gordura questionáveis no fígado. Então, todos os grupos podem ter, mas as aves, com certeza, os psitacídeos, e aí entra o famoso papagaio da casa, da nossa avó, da nossa tia, até da nossa casa mesmo, são muito, muito comuns. Disparado é o quadro clínico hepático que a gente mais vê na rotina de pets não convencionais. E com relação ao atendimento, eu atendo na Unisa, aqui em Curitiba, né, e também atendo na Universidade Positivo. Então, atendimento da universidade. Nem todos os anos a gente tem um atendimento lá, mas na Unisa, com certeza, vocês conseguem agendar e fazer uma avaliação, e mais do que uma avaliação clínica, né, às vezes até uma avaliação de orientação. Então, muitas vezes, se a pessoa tem dúvida se o animal tem a dieta adequada, se o que ele está oferecendo é a melhor opção, com certeza a gente consegue até para esse tratamento, não seria um tratamento preventivo, né? Mas essa prevenção, esse tratamento precoce, quanto antes a gente cuidar do fígado do nosso animal, do nosso paciente, mais sucesso a gente vai ter com certeza ao longo da vida do animal. Acho que a gente falou mais das aves aqui nesse episódio, né? E qual que é o tempo médio de vida da ave? É uma boa pergunta. Para que também a gente saiba ali identificar onde é um pacientinho que está chegando já, um pacientinho que precisa de mais cuidados e precisa de mais tempo ali com o veterinário e tudo mais. Isso varia de espécie para espécie. Então, assim, a gente, apesar de na internet ter muita informação, o papagaio vive 100 anos, pois é. Não é uma coisa de verdade. Eu brinco que tem a expectativa média e tem a expectativa máxima de vida. Então, o ser humano pode chegar a 100 anos, mas poucos chegam aos 100 anos. Então, se eu for falar sobre papagaios, eu diria que a expectativa média está em torno de 40, 50 anos hoje. Mas a gente tem pacientes que chegam a 60 anos de idade. E eu falo que, assim, os cuidados estão melhorando a cada dia. Exato. A gente tem antioxidantes, a gente tem medicações manipuladas específicas, personalizadas, né, como vocês gostam de falar, que fazem com que o animal tenha uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, uma longevidade maior também. Então, papagaio, eu acho que é muito importante o atendimento no início da vida, mas é muito importante a partir aí de 20 anos já reduzir essa frequência, tá? Se a gente falar de uma calopsita, eu diria que a média fica em torno de 12 a 15 anos. Um periquito australiano em torno de 10, 12 anos também. Um canário pode chegar a 15 anos de idade. Então, são espécie por espécie. A gente consegue avaliar isso. Mas se você tem uma ave, eu acho que é muito importante uma primeira consulta,
de orientação, até para se informar sobre esse tipo de dado, e também uma vez por ano. Quanto mais cedo a gente identifica algum problema nas aves, são animais de metabolismo muito rápido, então da mesma forma que elas melhoram muito rápido com o tratamento, elas também pioram quando elas estão doentes. E depois de uma idade mais avançada, talvez a cada 6 meses seja o indicado de você procurar o seu veterinário de confiança. Excelente, doutor. Eu acredito que ficou muito bem explícito para a gente, né? Tanto o cuidado que a gente tem que ter aí com a alimentação, quanto com o suporte hepático quando precisa, e a procura de um profissional que realmente entenda do que a gente precisa, né? Eu digo, a gente como tutor, às vezes a gente não sabe como tratar esse animal corretamente, e sim, a indicação de um veterinário especialista faz toda a diferença no dia a dia. É isso aí. Agradeço, doutor André, mais uma vez. Muito obrigado pela presença, tá? A gente está sempre à disposição para ajudar vocês, médicos veterinários, que são nossos parceiros. Obrigada também, Marcelo. Obrigado, Fábio. E obrigada a você que nos acompanhou até o final desse episódio. E até breve.